Vamos de volta ao terceiro e último bloco aqui do nosso painel debates. Conosco o presidente da CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, Antônio Carlos Gonçalves, o Érico de Almeida colaborando mais uma vez conosco, também o nosso Marco Santana, editor adjunto do Jornal da Orla. Eu vou fugir um pouquinho aqui, polemizar um pouco a coisa, né? Fugir um pouquinho aqui do assunto da CT e relembrar os tempos que o Antônio Carlos era foi secretário de Obras, governo Beto Mansur, governo Papa, né? E de infraestrutura também, né? Sim. Do governo Papa, né? Nesse sim, caso. Sim. E recentemente a gente acompanhou aí uma série de medidas tomadas pelo governo Paulo Alexandre, né? Algumas delas aí que ficaram até um pouco antipatizadas, enfim, porque são medidas de contenção de despesas e outras medidas desses foram anunciadas aí, obras importantes aí em diversos próprios públicos, né? E uma delas foi a mais impactante, talvez, foi o fechamento do Coliseu, que estava, segundo a administração atual informou, né? Uma situação muito ruim, uma situação bastante delicada. Durante as discussões, né, o Antônio Carlos foi entrevistado pelo Jornal da Cidade aqui e disse que estava louco para ser convocado pelo Ministério Público para falar sobre esse assunto do Coliseu, né? Você foi responsável acompanhou de perto a obra do Coliseu, foi responsável pela reforma, pela restauração do Coliseu, exatamente. O que é que você está tão ansioso aí para falar, caso seja questionado? Não é questão de estar ansioso, é questão de esclarecer, porque falaram tanta bobagem, a imprensa falou tanta bobagem a respeito desse assunto do Coliseu. Né? Setores da imprensa, sim. Não, está certo. Setores da imprensa, a gente nunca pode generalizar. E o negócio ficou de uma forma tão confuso para a população, que parece que o Coliseu foi uma caixa preta que sumiu dinheiro e fizeram tudo errado e todo mundo fugiu com dinheiro, está todo mundo milionário. O Coliseu, só para a gente recapitular, foi uma obra que foi licitada no governo do ex-prefeito Davi Capistrano, em 96. Ela levou 10 anos para ser executada, uma obra de cronograma físico de 2 anos. Só que qualquer obra, o cronograma físico está atrelado ao financeiro. Se você não tiver dinheiro, você não consegue fazer a obra. E a partir daí, essa obra foi postergada durante 8 anos, ou 10 até a sua conclusão, por total falta de recursos. À época, o prefeito Beto Mansur optou em fazer essa obra com recurso do DAD, que é um direito dos municípios de instância, sim. E esse recurso do DAD nem sempre veio conforme era previsto. Isso foi fartamente divulgado pela imprensa de uma forma em geral. E por que o Beto optou dessa maneira e o Papa também optou por essa maneira? Porque a prefeitura passava por um momento, como passa hoje, de dificuldade financeira, e como já tinha essa condição de receber recursos oriundos do DAD, priorizava recursos de arrecadação municipal para outro tipo de investimento. Por exemplo, pavimentação, investimentos na área dos morros, da Zona Noroeste, enfim. Então, por isso levou 10 anos. Quando você tem uma obra que tem um período tão grande, qualquer contrato de obra, ela diz em equilíbrio financeiro. Uma coisa é realinhamento de preço, que você faz o realinhamento conforme o momento do mercado. Você pode ter um momento de mercado aquecido que o preço sobe e pode ter um momento de mercado desaquecido que o preço cai. Mais ou menos o que está acontecendo com a tarifa de Santos hoje. A desoneração não leva a um aumento de tarifa. Então, até esse momento, a gente não tem nada que substancialmente nos leva a crer que a tarifa vá ter algum tipo de aumento. Então, o Coliseu teve esse realinhamento de preço e teve um outro item que foram os aditamentos. Aí eu ouvi falar de 21 aditamentos. 21 aditamentos são 15 de prazo e 6 financeiros. Então, 21 aditamentos pode parecer muito, não é aí que a lei pega, pode fazer até 50 aditamentos, que você não pode extrapolar o limite jurídico de aditamento. Para obras novas, até 25%, para obras de reforma, até 50%. Tudo isso está documentado no processo. Até porque, Edgar, qualquer tipo de procedimento na Prefeitura de Santos, pelo menos, tem embasamento da Procuradoria-Geral do município. Ninguém faz aditamento porque quer. Nenhum secretário, por exemplo, o secretário que está no meu lugar hoje, se ele quiser fazer algum aditamento, ele não pega um papel e fala, vou autorizar, mas não é dessa maneira que anda. Passa pela Procuradoria-Geral do município, a Procuradoria analisa a parte jurídica, da Procuradoria vai para a Secretaria de Finanças para ver se o equilíbrio financeiro é ou não pertinente. Quem analisa essa parte de equilíbrio financeiro é a Secretaria de Finanças. Quem vê o índice de reajuste de contrato é a Secretaria de Finanças. Não é postergando responsabilidade, mas é acreditando num grupo que fez o melhor pela cidade durante esse período inteiro. Isso culminou nesse valor do teatro, que chegou a 20 milhões de reais, uma obra orçada inicialmente em 6 milhões e 600 mil reais.
Tudo isso está documentado. Não tem nada que tenha sido feito sem passar por essas esferas. Feito essa parte toda, antigamente na Prefeitura de Santos tinha a Secretaria de Assuntos Jurídicos, que formatava o contrato e analisava novamente se o que a Procuradoria tinha feito estava correto ou não. Então essa parte jurídica, eu não tenho dúvida que ela está totalmente embasada. A parte técnica, não tenho dúvida também que ela está totalmente embasada, porque as pessoas que participaram desse trabalho inteiro continuam no quadro da Prefeitura. Eu continuo como presidente da CT, o Russo era chefe de departamento, continua como secretário de Serviços Públicos, o Nelson Gonçalves é o autor do projeto, é o secretário de Desenvolvimento Urbano, quer dizer, as pessoas estão todas à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Eu não tenho problema algum de me colocar à disposição do Ministério Público e esclarecer qualquer dúvida. O que fica muito chato é a dúvida quanto aos nossos procedimentos. Isso é muito ruim. Agora, o motivo do fechamento eu já consigo não falar, eu já não tenho como falar, porque houve uma reforma administrativa a questão de 2 anos ou 2 anos e meio, e eu já não sou mais responsável pela manutenção dos próprios municipais há quase 3 anos. Mas o responsável pelos próprios municipais é o mesmo de hoje como era à época. Então o secretário Russo está aí à disposição, uma pessoa séria, para prestar os esclarecimentos, o porquê do fechamento do Coliseu, a necessidade ou não dessa manutenção que está sendo colocada, e não me cabe analisar a questão de fechamento e manutenção, mas quanto à execução de obra, qualidade da obra, qualidade do material aplicado, eu não tenho dúvida que foi feito exatamente o que estava no contrato, exatamente o que estava no projeto. Santana, tem alguma dúvida? Fala sobre isso? Não, o que o senhor atribui, então, essa decisão de fechar o Coliseu? O senhor acha que na gestão passada houve algum tipo de eu não sei, falha na manutenção? Falha na hora de aí que está. avaliar os riscos? É difícil eu falar, porque eu não estou mais responsável, não é tirando responsabilidade, não. Eu sempre fui uma pessoa, eu acho que quando você ocupa qualquer cargo, seja ele público, iniciativa privada, você tem que ser responsável por todos os seus atos, você tem que ter segurança no que você está fazendo. Errar todo mundo erra, mas você tem que reconhecer o erro caso ele haja. Nesse caso fica difícil eu falar, porque a manutenção dos próprios municipais não passa pela minha responsabilidade há 3 anos. Em 3 anos muita coisa acontece. Então, saber o porquê ele foi fechado, se era necessário, se não era necessário, eu entendo que se houve uma ação dessa magnitude, algum embasamento técnico deve ter. E existem pessoas que são responsáveis por esse acompanhamento. E aí elas têm que dizer qual a necessidade ou não desse fechamento. Qualquer coisa que eu venha falar de fechamento de Teatro Coliseu nesse momento, eu estou totalmente desatualizado, porque há 3 anos eu não cuido da manutenção de nenhum próprio municipal no município de Santos. José Lins dos Santos, lá do Paquetá, ele coloca assim: Aguiar de André, ou com João Pessoa e Amador Bueno, está abandonada, diz ele, com carretas e pessoas morando na rua há mais de 1 ano. Bom, parte de carretas e tal. Vou dar uma olhada, Edgar, pode falar, né? Até porque eu não estou nem localizando a rua, mas eu vou dar uma olhada para ver, para analisar. Pessoas abandonadas aí, mais com a Secretaria de Ação Social, né? Seria mais diretamente. Mas a gente fala da carreta, né? A gente precisa ver se a carreta está parada em local adequado ou não. A gente vê. Claro. Uriel Vilas Boas, obrigado, Uriel. Até onde esse movimento espontanista, diz ele, pode ser usado para a formatação de um Conselho Municipal de Transporte Coletivo para discutir valor da passagem, situação dos ônibus, que são terríveis, como a gente já concordou de certa forma aqui, embora haja algumas exceções, as frotas estão se modernizando, horários encontrando soluções, né, com a participação da comunidade, pergunta o Uriel. Eu acho que é importante, desde que a gente acrescente. O Uriel é uma pessoa extremamente democrática, ele participa de muitos conselhos. Eu acho que os conselhos, eles têm que ser pragmáticos, não adianta a gente jogar para a torcida, montar um grande conselhão, claro. E aí o conselho é paritário, o poder público tem 50%, sempre que ele quer, ele ganha uma votação. Acho que a gente tem que ser mais pragmático e colocar pessoas que realmente entendem do assunto e usuários que realmente querem melhorar o assunto. E não se politizar de jeito nenhum o conselho. E a partir daí chegar no melhor para a comunidade. Perfeito. A Adel, que é da Aparecida, diz ele, na Praça Aparecida, quase sempre para um caminhão onde é proibido, não é? E atrapalha a travessia do pessoal, das pessoas, não é? Já fizemos várias reclamações e até agora nada. Vai chegar a hora que vai acontecer um acidente e só depois é que vão tentar resolver? Pergunta ele. Vamos ver também. Localizou aí o local, não? Esse daí está fácil. Vamos ver o que está acontecendo e mandar
pessoal lá do Coronel Oscar para avaliar efetivamente o problema. O Cosme da Areia Branca mais uma vez participa aqui com a gente. Fifi, gostaria de saber por que a CT Santos é tão vagarosa no sentido de faixas de segurança na Praça Nicanor Ortiz. Terá que ter mais acidentes para acreditar na desgraça? Pergunta ele. A gente está com uma demanda grande de sinalização de solo e sinalização vertical. Esse ano a gente está com uma dificuldade financeira, orçamentária muito grande e nós estamos priorizando a sinalização na travessia das escolas e ainda não concluímos e já estamos no mês de junho. Então, nosso objetivo é fazer a sinalização de todas as travessias escolares e, a partir daí, fazer a sinalização de solo onde falta e falta em muitos locais do município de Santos. Rafael Serafim quer saber o seguinte: quem não é de Santos vai a um show e volta de madrugada e não tem cartão. Vai ser proibido subir no ônibus de madrugada? Pergunta ele. É assim que funciona? Não tá. O TAC justamente ele dá isso na excepcionalidade e isso é uma excepcionalidade. No meu ponto de vista, Boturão, os 4% aproximados que hoje ainda pagam em dinheiro estão na excepcionalidade. Então, esses 4%, eles precisam de alguma forma se adequar e um caso desse, o cara não é nem de Santos, talvez ele não tenha a forma de ter o cartão. Agora, uma coisa que é interessante, a gente está lembrando é que os cartões são gratuitos. As pessoas podem, por exemplo, você não é usuário do transporte coletivo, você pode solicitar um cartão, ter o cartão contigo, porque numa eventualidade, se você precisar utilizar o transporte público, não que vai ser negado o pagamento em dinheiro, mas você tendo o cartão, você facilita a vida das pessoas que estão dentro desse coletivo e as pessoas que estão no trânsito também. Gilberto Messias, para fechar aqui da Vila Progresso, não seria melhor investir mais nas linhas dos morros, já que o VLT vai servir embaixo e para a população dos morros, que vem crescendo muito? Pergunta ele. Rapidamente estamos a gente vai rever todas as linhas dos ônibus e tem a novidade que é o teleférico. O teleférico vai sair. Efetivado? Vai ser efetivado. Ele tem 5 estações no morro, 2,5 km de circuito e ele sai da Praça dos Andradas, próximo da rodoviária. Antônio Carlos, prazer recebê-lo aqui. Espero que você volte em outras oportunidades para debatermos CT. Não falamos de poder de política, né? Tá vendo só? É bom não falar. Érico, valeu. Obrigado. Viu? Eu que agradeço. Obrigado, Santana. Até semana. Agradeço. Boa tarde a todos. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Debates fica por aqui. Reprise às 8 da noite. Amanhã a gente volta às 1h30 da tarde. À noite, às 22 horas, tem o Painel Regional. Tchau. Obrigado.